Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. É sempre uma alegria quando eu tenho a oportunidade de apresentar o programa Jesus e o Espiritismo. Para quem está me conhecendo agora, o meu nome é André Luiz Querini Vilar. É um projeto que há alguns anos temos executado estudos das obras de Francisco Cândido Xavier. Já estudamos o livro Jesus no Lar, Roteiro, já estudamos o Espírito da Verdade e hoje estamos estudando o livro A Caminho da Luz. Um livro que me fascina, que me ensina, que me convida à meditação, um livro que a cada momento que eu abro e folheio, eu aprendo coisas novas. O livro A Caminho da Luz é da mediunidade, da lavra mediúnica, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel e publicado pela Federação Espírita Brasileira. No dia de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 17, a Idade Medieval, tendo como primeiro título, ou primeiro item, os Mensageiros de Jesus. Quem desejar assistir os programas anteriores, aqui no canal da TV A Caminho da Luz, no YouTube, você encontrará todos os programas anteriores, desde o prefácio do próprio Emmanuel. Se inscreva no canal, habilite as notificações e colabore vendo os vídeos e passando adiante. Se ao longo do programa surgir alguma dúvida, algum comentário, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Mande sua mensagem, mande a sua participação, lembrando sempre que o nosso programa é um programa em construção. O que significa isso? Todos os dias eu também estou aprendendo, como vocês que estão deste outro lado. Então pode em alguns momentos as interpretações, ao vermos Emmanuel, não termos a mesma percepção. Porém, o Espiritismo é muito abrangente e nos dá esta oportunidade de, diariamente, repensarmos. Começa Emmanuel nos dizendo: em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que, em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativas dos imperadores. Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o reino ainda deste mundo. Nós percebemos, neste primeiro parágrafo, Emmanuel mostrando o plano invisível juntamente com o plano visível. No plano visível, nós tínhamos o catolicismo, que já era considerado, como vimos em capítulos anteriores, já era considerado a religião oficial do Império Romano. Nós percebemos que, para eles se manterem no poder, tiveram que abdicar de muitas coisas e, ao mesmo tempo, sucumbiram perante o fardo do poder, perante o fardo do dinheiro, perante o fardo da ostentação de ser a religião oficial do Império Romano. Foi a partir daí que a Igreja Católica passou a ter um divisor de águas, antes de ser a religião oficial e após ser a religião oficial. Até ser a religião oficial, acreditava-se, por exemplo, na reencarnação, os padres poderiam ter famílias, não tinha salário, não era funcionário da religião, era igual Paulo, Pedro, Barnabé,
Ananias. Eles trabalhavam de dia e à noite eles ensinavam, sejam nas casas familiares, sejam nas sinagogas aos sábados, ou sejam nas catacumbas, fugindo da polícia romana. A partir do século V, do século VI, nós percebemos que aquela simplicidade originária da Igreja Romana deixou de existir. Passou a ser o luxo daquela época, diferente do que nós temos hoje, passou a contemplar os imperadores, a bajular os imperadores, já não tinha mais espaço para os pobres, para os escravos, para os doentes. Eles pegaram toda a cartilha de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus e esqueceram aquilo tudo. Podemos generalizar? Não, não podemos generalizar. Poderia, no meio deles, ter tido legítimos cooperadores de Jesus no seio da igreja, mas a grande maioria, não conseguindo entender a humildade do Cristo, o trabalho do Cristo, sucumbiram frente aos poderes que naquele momento eles estavam revestidos. O alto, percebendo toda esta movimentação, mas sem poder drasticamente tirar o nosso livre-arbítrio. Muitas pessoas perguntam assim, mas se Jesus tem esse poder todo na condição do governador espiritual do planeta Terra, como Emmanuel nos fala nos primeiros capítulos desta obra, por que ele não tem uma intervenção acabando com a maldade, com a crueldade, com as vicissitudes? Por uma coisa muito simples. Essa pergunta foi respondida pelo próprio Chico Xavier, quando disse que Jesus, ele não se sente à vontade para tirar a liberdade que o nosso Criador nos deu através do livre-arbítrio. E que de tempos em tempos nós temos a oportunidade de repensarmos, seja vindo do plano físico ou extrafísico, uma orientação, uma palavra, ensinando-nos o caminho da bondade, o caminho do acerto. Nem sempre conseguiremos em prazo de algumas reencarnações. Existem espíritos que vieram de capela, refugiados na Terra para continuarem o seu progresso. E tem espíritos que, não dando conta, vão para esse outro orbe, já que estamos percebendo que gradativamente o planeta Terra está se modificando. O planeta não modificará do dia para a noite. O planeta não melhorará por conta da pandemia? Não melhorará por conta das centenas de vidas que foram ceifadas ou das centenas e milhares de pessoas que estão desempregados? Não, é um repensar. Cada um de nós tem a oportunidade de analisar sob a sua ótica, sob a sua visão. E é isso que o Espiritismo nos mostra. As visões, todas elas estão certas, porque eu vejo comparado ao que eu tenho condições de ver. A verdade e a visão que nós temos é igual à de um prédio. Quando eu estou num prédio, vamos imaginar um prédio bem alto, 20, 25 andares. Quando eu estou no primeiro andar, eu tenho uma visão pequena, limitada, abrangendo apenas o que está ali à minha frente. Mas se eu estou no último andar, a minha visão é panorâmica. E se eu ainda tiver uma cobertura só minha, em que eu tenho acesso a tudo que está ao seu derredor, lógico que será uma visão bem diferente daquela pessoa que está no primeiro andar. Então, no planeta Terra tem pessoas que estão no térreo, no primeiro andar, tem pessoas que estão no porão, como tem pessoas, como o nosso querido Chico, que já estava numa cobertura. Então, cada um de nós se encontra num grau evolutivo. E eu não posso cobrar quem está no térreo, quem está no primeiro andar, que tenha a mesma visão de quem está no 10º andar, no 15º andar,
no 20º andar. É cobrar uma visão que eles não vão ter naquele momento. Por isso que nós vemos, quem aqui é pai, quem aqui é mãe vai compreender o exemplo. Às vezes eu tenho 2 filhos, um é diferente do outro. Tiveram a mesma criação, os mesmos exemplos, o mesmo princípio, e um deu uma pessoa do bem, e um muitas vezes caminhou para as vicissitudes, caminhou para a sexualidade desregrada, caminhou para a marginalidade, tendo o mesmo princípio, tendo o mesmo pai, tendo a mesma mãe, tendo a mesma educação, tendo o mesmo princípio religioso, o mesmo princípio ético, moral. Então nós percebemos que são espíritos em posições e andares diferentes espiritualmente falando. Então não se pode cobrar de um o que o outro já consegue fazer. É ter esta percepção, é ter esta visão de que neste momento evolutivo, provas e expiações, existem muitos tipos de espíritos reencarnados. Diferente de quando chegarmos na regeneração. Regeneração é o oposto. Enquanto o mal prevalece sobre o bem é tímido, o bem se acovarda muitas vezes, a regeneração é o oposto. O bem já começará a ter uma predisposição em cima do mal. Então, o que nós temos visto hoje, na regeneração, não haverá mais espaço como vemos no dia a dia. Ao caminharmos para o encerramento do primeiro bloco, aqui no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, você tem a oportunidade de Seja Membro. Está ao lado do botão Inscrever no canal. O Seja Membro é uma oportunidade que você tem de cooperar mensalmente com o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Como é que você faz isto? Por ser uma plataforma do Google, o dinheiro vai para eles e eles transmitem para a conta do centro. É só você cadastrar com um cartão de crédito, o valor que você puder, coloca para renovar mensalmente automático, se não de um mês para o outro para, e mesmo na versão automática você pode deixar de colaborar o mês que você desejar. Na sua fatura vai vir o nome Google. Muitas pessoas acham estranho. Eu estou colaborando com o CEPAC, eu estou colaborando com a TV. Por que não vem na minha fatura do cartão o nome do centro? Porque é uma plataforma do Google. Então vai para a conta deles e eles que depositam para nós. Esse esclarecimento é importante porque às vezes no WhatsApp tem muitas pessoas que têm essa dúvida. E a sua ajuda vai poder colaborar com as atividades intensas que nós estamos tendo desde o ano passado, 2020, com a distribuição de marmitex, de cestas básicas, de auxílio àquela comunidade que bate na porta do Centro Espírita. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos voltando com a segunda parte do nosso programa Jesus e o Espiritismo. A quem já vem me acompanhando há alguns anos, que alegria e mais uma vez estarmos juntos pela TV Mundo Maior, pela TV A Caminho da Luz e juntos estudando o livro A Caminho da Luz. A quem está me conhecendo pela primeira ou pelas primeiras vezes, sejam igualmente muito bem-vindos. É sempre uma alegria ter corações novos estudando conosco esta obra que traz um conhecimento. Quando eu falo estudando conosco, porque nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados pela espiritualidade, pelo nosso anjo da guarda, pelos familiares lúcidos que já desencarnaram e querem o nosso bem, querem a nossa felicidade. Por isso que eu disse, o estudo conosco, um estudo em conjunto. Nós vimos o início, os mensageiros de Jesus. E agora vamos dar continuidade neste item. Todavia, nesse Pantanal de ambições floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre,
exerceram a função de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta, subordinados, embora, à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam, no ádito do coração, a palavra eterna e suave do divino jardineiro e sabiam, por isso, que a sua missão era a da renúncia, do sacrifício e da humildade. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo, alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir. Então é muito bonito nós vermos o âmbito espiritual. Fisicamente falando, nós já tínhamos esta noção, porque os livros de história nos narram a história das religiões, a história da humanidade. Mas Emmanuel, ele nos dá uma visão um pouco diferente da tradicional. Ele nos mostra o duplo, o que acontecia nesta dimensão e o que acontecia no plano espiritual. Então Jesus, vendo toda aquela movimentação, ele não nos deixou desamparados. Ele percebeu que não adiantaria, naquele momento, procurar dissuadir no coração das pessoas que estavam no seio da igreja naquele momento, aquela ideia do poder, do materialismo, aquela ideia da verdade absoluta, aquela ideia que eles estavam mantendo. Então o que Jesus fez? Pegou anônimos companheiros que já atingiram um grau de espiritualidade, já estavam um tanto quanto vacinados contra tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, e eles, sem qualquer protagonismo, sem qualquer ideia de destaque, eles assumiram um corpo físico e foram divulgando a mensagem de Jesus, onde a sua intuição eram chamados. Então nós percebemos que sempre tivemos beneméritos cooperadores de Jesus na Terra, alguns conhecidos e alguns que caíram no anonimato. Eu me recordo de um artigo que eu li envolvendo o nosso querido Chico Xavier, que uma pessoa perguntou para ele: Chico, como é que estão esses expoentes do cristianismo nascente? Esses cooperadores legítimos de Jesus, que amavam a causa, que amam Jesus, como é que eles estão? O Chico disse assim: meu filho, eu perguntei isso para Emmanuel, e ele me disse que a cada 100 anos vem um desses espíritos ligados diretamente a Jesus para ser um farol iluminando a moralidade da humanidade. Então, a cada 100 anos, aproximadamente, nós temos um desses referenciais mostrando-nos o caminho, mostrando-nos as pegadas de Jesus, mostrando-nos o caminhar para uma vida melhor. Não necessariamente apenas um, 2, 3, não apenas na religião. Nós vimos, por exemplo, Mahatma Gandhi com um trabalho belíssimo envolvendo a política na Índia. Então nós percebemos que esses missionários, eles vêm na onde precisam, é na religião, é na política, é na mediunidade, é na filosofia, é na arte de educar. Eles não têm rótulo, eles já atingiram um grau de espiritualidade, um grau de entendimento e um grau de conhecimento das coisas que para eles, se será religioso, se será político, se será filosófico, o desafio é o mesmo. E eles vêm com amor e eles vêm altamente preparados para realizar a missão. Quando nós estudamos a vida de Francisco Cândido Xavier, nós vemos o médium extraordinário que ele era, nós vemos o cristão extraordinário que ele era, nós vemos o homem extraordinário
que ele era. Então nós não temos dúvidas que era um representante legítimo dos tempos apostólicos aqui na Terra, vindo numa época em que o espiritismo no Brasil não era aceito como é hoje, numa época em que não se entendia mediunidade, numa época em que nós tínhamos poucos livros e de difícil acesso comparado com hoje, e veio escancarar para todos nós a mediunidade. Veio mostrar para todos nós que por detrás daquele médium fascinante existia um ser humano tão fascinante quanto a mediunidade dele. Então é isto que nós temos que realçar, é que nós não estamos sozinhos. Pode ser que hoje nós não temos um Chico Xavier com a sua projeção, nós não temos uma Mahatma Gandhi, nós não temos uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, personagens que nós tivemos no século passado, mas nós temos muitos bons companheiros em proporções bem menores do que esses gigantes da caridade que estão trabalhando no anonimato. No ano passado, no meio do caos, nós vimos muitas instituições, muitas iniciativas, muitas pessoas se mobilizando para ajudar o próximo. São pequenas formiguinhas, pequenas células distribuídas, fazendo um papel importantíssimo de levar o auxílio, seja material, seja espiritual. Então Jesus, ele está sempre atento, é aquele timoneiro, sempre observando e antecipando alguns passos para que nós, humanidade, não venhamos a cair em determinadas situações. E agora nós vamos para o último parágrafo. Desses exércitos de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus no seio da igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. Então foram essas pequenas formiguinhas que fizeram com que o evangelho fosse divulgado. Porque nós já percebemos pela própria história da humanidade que em Roma, a Igreja Católica em Roma, e aqui não é uma crítica, muito pelo contrário, o Espiritismo, como nosso querido Chico sempre dizia, vê no catolicismo o irmão mais velho, é aquele que teve a responsabilidade primeira de zelar pelo conhecimento de Jesus, mas nós percebemos as atrocidades que a religião católica cometeu. E às vezes fomos até nós, há quase 2000 anos atrás, tomando essas decisões. Nós não podemos culpar uma religião pelos erros dos homens. Foram as pessoas que estavam à frente dela, foram as pessoas importantes que constituíam o Império Romano, que levou à falência moral naquela instituição. Agora, em pleno século XXI, nós temos muitos padres maravilhosos, bispos, nós temos uma cúpula que procura disseminar o Evangelho de Jesus, é uma religião que alberga muitas pessoas. É difícil controlar todo aquele rebanho de fiéis, todo aquele rebanho de sacerdotes, e nós vemos o desafio que não seja. Então, nós não temos aqui o objetivo de censurar a igreja, nem de apontar o dedo para a ferida, nem de mostrar uma falsa superioridade, não. Nós estamos apenas estudando alguns fatos históricos que culminaram no afastamento da simplicidade de Jesus e subiu aquela ideia ilusória do poder temporal. É muito importante nós fazermos isto, porque senão as pessoas podem falar assim, o espiritismo é superior. Não. Se as outras religiões dizem ser superior a outra religião, não entendeu o princípio básico do amor e da fraternidade. Eu não vejo o espiritismo superior a religião nenhuma, eu vejo o espiritismo, para mim, sendo a melhor religião, trazendo para mim
um conhecimento de melhora, de progresso, de dia após dia tentar ser uma pessoa mais paciente, mais fraterna, mais amorosa, mais respeitosa. Então, para mim, o Espiritismo é a melhor religião, mas para a pessoa do meu lado, não necessariamente o seja. Isso é muito importante, porque aprendemos com o Chico e aprendemos com o codificador Allan Kardec a não propagarmos o proselitismo, a minha religião sendo a melhor. Ao encerrarmos o programa, pedimos que você se inscreva no canal da TV A Caminho da Luz, habilite as notificações, divulgue, compartilhe, deixe o seu comentário no vídeo. E eu também gostaria de fazer um outro pedido muito especial. Você pode se tornar um membro do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Precisamos muito da sua ajuda. O Seja Membro é do próprio Google, com um cartão de crédito, você paga quantos meses você puder e para de colaborar, e é uma forma que nós temos de manter as atividades que estamos tendo aqui em Itapira. Relembrando que coloque renovação automática para de um mês para o outro não deixar de colaborar, e mesmo na renovação automática você pode deixar de colaborar quando desejar, e quando você observar na sua fatura não vai vir o nome nem do CEPAC nem da TV, vai vir o nome do Google, e muitas pessoas estranharam com aquilo e nós explicamos. Como é uma plataforma do Google, vai para a conta deles, e eles que encaminham os recursos para o centro. Uma semana de muita paz, de muita luz, e até o próximo programa.